partir de agora eu estou gravando a aula. Bom dia, pessoal. Gravar só uma saudação inicial, né? A gente já está aqui há algum tempo, mas bom dia para todo mundo que está presente. Infelizmente, algumas pessoas não puderam entrar ainda, mas a gente vai dar início à aula, as pessoas vão entrando. Hoje eu estou com um pouquinho de pigarro, né? Mas a gente está bem. Vamos lá para o nosso tema de hoje. A ideia hoje é a gente começar uma nova etapa sobre o processo de orientação profissional. O grande mote desse novo período, dessa nova parte que a gente vai desenvolver, é o pensar a orientação profissional como a gente pode desenvolver um projeto específico para o indivíduo que está precisando. Então, nesse ponto de vista, agora a gente vai na particularidade do nosso público-alvo, porque é para eles que a gente precisa montar esse processo de orientação. Já deixando de antemão aqui, eu vou montar, a partir de hoje, os grupos de trabalho que a gente vai ter da nossa atividade da parcial, certo? Desculpa. E como é que vai ser isso? Aqui no Teams, a gente tem uma forma de fazer ferramentas de montar os pequenos grupos. Então, vocês vão mandar para mim quais são os grupos de vocês e com o nome da pessoa, e vocês vão mandar do lado o e-mail da pessoa, porque aí eu consigo acrescentar vocês pelo e-mail nos grupos separadamente. E aí, nesses grupos, eu consigo gerenciar o desenvolvimento do trabalho de vocês. E qual vai ser o desenvolvimento do trabalho de vocês? A gente vai ter 3 possibilidades de grupos para vocês, né? E aí vocês podem escolher livremente. Vocês podem escolher trabalho... Desculpa te interromper. Pois não, pode falar. Tá falhando o áudio. O meu áudio está falhando? Sim. Tá falhando para mais alguém? Tá cortando. Tá cortando o áudio. Tudo bem. Pode ser que seja a sua internet, Sônia. Para mim também tá tudo ok. Tem que ver aí. Tá bom. Mais então. Tá bom, então assim, o que pode estar acontecendo, Sônia? Também. Pronto, é isso. Que você está em algum ponto da casa que a internet está falhando um pouco. Eu sei que às vezes a gente fica em um lugar mais reservado e tudo, aí só que aí foge do sinal do Wi-Fi. Tá bom? Então, o que você pode tentar fazer é ficar o próximo possível do Wi-Fi. Ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Qualquer coisa que voltar a falhar, me avisa, que a gente vê se há algum problema comigo, porque eu vim aqui olhar, tem um painel aqui que eu vejo que é a qualidade da minha conexão, e a minha conexão tá tranquila. Por isso que eu perguntei para as pessoas se mais gente estava vendo, porque minha conexão tá tranquila para mim. Mas qualquer coisa você assiste de novo esse pedacinho, tá bom que tá falhando. Voltando, então, o que é que a gente vai fazer? Vocês não podem escolher entre trabalhar com educação infantil até o ensino fundamental 2, pensando num projeto de orientação profissional desde da quarta série, ou da primeira série até o 9º ano, né, do ensino de 9 anos, pensando num projeto único, né, com 5 ou 10 encontros, ou 5 ou 10 atividades específicas, pode ser atividades específicas diferenciadas, eu vou orientando vocês no público-alvo diferente de vocês. Mas aí o primeiro público-alvo seria uma escola, que a gente trabalharia do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Segunda possibilidade seria trabalhar com adolescentes, que é parte do tema da nossa aula de hoje, né? E esse trabalhar com adolescente é trabalhar com adolescente que está prestes a escolher a carreira, prestes a escolher o que vai fazer quando sair do ensino fundamental. E aí podem ser 2 modalidades. Aí o grupo vai escolher, você vai pensar na modalidade de atividades individuais na clínica, né, com um cliente só, ou em atividades em grupo. E a terceira possibilidade que os grupos podem escolher será a atividade de recolocação profissional,
que é uma coisa que a gente vai precisar muito na saída desse momento que a gente está passando atualmente. Entendeu? Muita gente vai precisar repensar como se reencontrar no trabalho ou como voltar para o trabalho. E como montar essa volta para a carreira. Então, a recolocação profissional também é tema da aula de hoje, né, um pedaço do tema da aula de hoje, e a gente pode pensar nessa possibilidade. Os grupos de vocês podem ser de no mínimo 3 pessoas. O máximo, aí vai depender de como é que é o grupinho de vocês, as panelinhas que vocês têm, as afinidades. Ninguém pode fazer sozinho, né? Não há desculpa para fazer sozinho nesse ambiente virtual. Acho que todo mundo consegue contribuir, todo mundo consegue trabalhar, e eu acredito que vocês conseguem sim fazer o trabalho em grupos nesse modelo. Então, no mínimo 3 pessoas, no máximo, aí vocês vão dizer, a turma tem 14 pessoas, eu não estou limitando o número de pessoas por grupo. Né? Não se preocupe. Daí eu vou montar ainda hoje os mini grupos e depois peço no chat lá do WhatsApp da gente, da turma, ou pelo AVA, para que vocês me mandem quais são os grupos que vocês formaram. Por que isso? Porque esse adolescente, que é o nosso público-alvo, ele tem particularidades. E aí é importante que a gente entenda e que a gente relembre um pouco dessas particularidades. Aí a gente volta um pouquinho a pensar sobre o que é que caracteriza esse adolescente que a gente está trabalhando. O que é que caracteriza esse indivíduo que a gente está recebendo no nosso consultório, que a gente está recebendo um grupo desses indivíduos aqui próximo a gente, né? De uma forma mais ampla e de uma forma mais concisa, né? Geralmente esse indivíduo está ansioso, tem muitas expectativas, porque ele precisa de alguma orientação para pensar no que ele vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque uma das características do adolescente nesse período é pensar nele mesmo como se ele tivesse somente essa escolha para fazer para o resto da vida dele. Ele tem que acertar na profissão que ele vai escolher, porque é isso que ele vai ser quando crescer. Tem na cabecinha dele uma ideia, a gente vai para os menores de como é que isso acontece, mas tem na cabecinha dele uma ideia de que eu ser desse jeito hoje precisa ser o suficiente para aquilo que eu vou escolher ser quando eu for adulto. Cabe a gente, né, na verdade, instrumentalizar. Eu gosto muito do termo instrumentalizar, ou seja, dar as ferramentas para o próprio indivíduo buscar esse seu caminho, para que ele mesmo possa entender quais são os seus limites e possibilidades. Porque a gente não tem como prever o que vai acontecer com a pessoa, mas a gente tem como prever que ferramentas ele vai precisar para tomar essas escolhas para enfrentar os processos de vida, certo? Até aí tudo bem? Né? Eu vou dar um pulinho lá no chat do WhatsApp, porque eu estou vendo que tem muita gente Professor, falando aqui. Oi, pois não. Ju, veja só, você tinha dado também processo de aposentadoria. Como isso pode ser feito? Você tinha dado isso. Vai Como o grupo vai ter não. esse tempo? Então, como o grupo é pequeno, eu tinha pensado em terminar somente fazer somente até a reorientação do profissional. Mas se tiver algum grupo querendo trabalhar com processos de aposentadoria, da saída do indivíduo, a gente pode fazer. Não tem problema nenhum, não. Assim, como o grupo de vocês só tem 14 pessoas, na verdade no AVA só tem 12. Eu pensei em limitar um pouquinho mais para não ficar tão amplo, a gente poder ter todos os temas. Mas se alguém quiser, ok, pode ser feito, tá bom? Certo, porque quando você falou, aí nós montamos até um grupo de 5 pessoas e aí a gente escolheu esse tema. Tá Aí, bom. por isso que eu estou Perfeito, então. falando. Ok, Tá então para certo? mim já tá Ok, combinado. pronto. Tá bom. Fechando lá o áudio, vamos voltar. Gente, tem alguém no
WhatsApp aqui, eu não vou falar o nome, porque o nome que está aqui não é o nome da pessoa. Cadê? Tem pessoas que ainda não conseguiram entrar, estão precisando entrar. Então, se alguém puder dar uma ajuda aí, as orientações básicas são o seguinte: se é pelo celular, reiniciar. Se é pelo computador, tem que ver se a senha que você está entrando é uma senha válida pelo Office, certo? Porque o pessoal estava utilizando outras senhas, não tem problema. Mas tem que ser a sua senha do seu Office, tá bom? Então, vê se o pessoal, se vocês conseguem ajudar aí o pessoal, tá bom? E se precisar, a gente pode fazer mais convites. Só me passa os e-mails das pessoas, me fala que pelo chat aqui o e-mail da pessoa que quer entrar, que eu já refaço o convite, mudo o e-mail, não tem problema. Eu botei a aula para ser pública, tá? Ou seja, qualquer pessoa com o link consegue entrar, para facilitar todo mundo, tá bom? Ok, a gente consegue continuar? Vamos voltar lá, né? Vamos continuar nossa aula. Voltando. Então, esse adolescente vai chegar para a gente desse jeito, meio quebrado, ansioso, né? E a gente vai ter que ter esse know-how. É óbvio que a gente não vai fazer sempre um programa de orientação profissional novo para um novo cliente. A gente vai ter um programa básico que pode ser encaixado em várias situações diferentes, ok? E aí, assim, a gente só vai saber realmente como programar um, um programa amplo de orientação profissional de forma coerente se a gente voltar a estudar o público-alvo que a gente vai ter, certo? E que público-alvo é esse primeiro que a gente está falando? São os adolescentes. Quem são esses adolescentes? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a gente precisa delimitar esse indivíduo para objetivos da lei, para questões da lei. Então, alguém me mandou um e-mail aqui, deixa eu só dar uma paradinha, porque de repente é alguém que não está conseguindo entrar, que eu vou refazer o convite. Vamos ver. Cadê aqui? Já anotei. Convidar alguém. Rapidinho. Adicionar novo membro. Pronto. Espera só um pouquinho. E manda para essa pessoa que eu acabei de fazer o link, pegar esse link que eu vou botar lá no chat do WhatsApp, tá bom? Meide parece que conseguiu entrar, mas talvez ela não tenha conseguido entrar nessa turma. Qual o e-mail de Meide, gente? Caso que já entrou no... Seu e-mail. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui. Estou convidando o Meide.
que ela aceite. Vamos voltar, né? Enquanto as pessoas estão aí, daqui a pouco, se o pessoal não conseguir entrar, me avisa que eu vou tentando ajudar todo mundo de novo, tá bom? Se eu demorar um pouquinho para responder, aí abre o áudio, me chama, tô precisando dar uma parada, professor. A gente para, vamos tentar ajudar todo mundo, que essa é a primeira vez, então vai ser isso mesmo, vai ser um pouquinho lento. Eu preparei uma aula um pouco mais concisa, vocês vão ver que a gente vai caminhar tranquilo nas nossas 2 horas de aula. Voltando. Então, quem é esse adolescente? A gente precisa delimitar, né? Pelos critérios da lei, aqui no Brasil, a gente vai entender que adolescente aquele indivíduo que está entre 12 e 18 anos. Acabou, não tem muito o que discutir sobre isso, não. Menino ou menina, gênero masculino, feminino, transgênero, não importa, 12 a 18 anos é adolescente, para efeitos da lei. Só que a gente sabe que na nossa função, na nossa profissão, nem sempre as coisas funcionam para efeitos da lei. Então, para isso, a gente precisa entender o que vem além disso. Por quê? Porque alguns indivíduos podem entrar na adolescência mais cedo, alguns indivíduos demorar um pouquinho para o seu processo de adolescência começar, alguns indivíduos saem da adolescência mais cedo, outros indivíduos demoram um pouquinho para essa adolescência começar a acontecer, né? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo acrescentar. Ela mandou aí um e-mail pra gente. Vamos acrescentar esses outros e-mails. Certo? Vai dar certo. Muita paciência. Todo mundo sendo paciente hoje, né? As pessoas que não conseguirem... alguém avisa aí no chat, por um acaso do destino, que quem não conseguir estar na aula de hoje, eu vou disponibilizar. Me confirmem só se Meide entrou na turma, que eu acabei de botar ela. Sim. Sim, Meide entrou, obrigado. Me confirma depois, mais tarde, se Demi. Aí eu não sei quem é Demi. Ademildes. Tá bom. A Raquel falou aqui em cima que Demi é Ademildes. Depois me confirmem só se Ademildes entrou, tá bom? Então, voltando. Então, quem é esse adolescente para além do que a lei coloca, né? Além desse indivíduo que está entre 12 e 18 anos, né? Uma pessoa com 14 anos, ele é adolescente? Pode ser que não. Mas pode ser que um indivíduo com 10 anos já tenha todas as características de um adolescente. Uma pessoa com 24 anos deixou de ser adolescente, já é adulto, já deve ser tratado como adulto? Às vezes não. Vai depender muito de quem é esse indivíduo. E é desse indivíduo que a gente está falando, de um indivíduo que, para além das questões da lei, a gente vai ter um desenvolvimento biopsicossocial presente nesse indivíduo, né? A gente vai ter um conjunto de características que se modelam durante a fase da puberdade, né? E a puberdade hoje, a gente já sabe que hoje a puberdade não é mais sinônimo da adolescência. A puberdade é nada mais, nada menos que uma fase do desenvolvimento do indivíduo que deixa essa pessoa apta para procriar, para ter filhos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Eu estou falando com relação sexo biológico, ok? Então, a puberdade deixa a menina pronta para engravidar, para ter filhos, para gerir uma vida dentro dela, e deixa o menino do sexo masculino pronto para produzir espermatozoide e poder fecundar uma menina. Então, independente dessa questão, isso não caracteriza mais esse indivíduo como um adolescente.
O que é que pode caracterizar? Outro conjunto de fatores. Porque, para além das características sexuais primárias e secundárias, que é o que começa a ser definido durante a adolescência, essas características que diferem os indivíduos dos outros, essa coisa que faz a gente ser diferente um dos outros, fisicamente falando, né? A mudança da voz, tanto para o menino quanto para a menina. A voz das meninas se torna mais aguda, a dos meninos se torna mais graves. A questão do aparecimento dos seios para as meninas. Alguns meninos pode acontecer dele desenvolver algum tipo de mama, né? Mas por um curto período de tempo depois isso para, né? Outras meninas demora o aparecimento dos seios, o aparecimento de pelos pubianos, de pelos na face, pelos nas axilas, ou seja, são um conjunto de fatores que a gente está chamando de caracteres sexuais primários e secundários, né? O que são os primários? São os que são diretamente ligados à reprodução. Todas as características que são ligadas à reprodução são o que a gente considera como primários, né? Por que primários? Porque elas definem um papel inicialmente completamente o papel do sexo masculino enquanto ordem biológica e sexo feminino enquanto ordem biológica. E os secundários são aquelas outras características que definem esteticamente as questões extras à fecundação e à reprodução, ok? Tem uma coisa muito interessante também de saber que as novas pesquisas já trazem, na verdade, novas entre aspas, né? Desde 2010, né? Que a gente teve um mapeamento completo do cérebro e se percebeu uma coisa diferente. O adolescente não tem o cérebro completamente formado. E esse cérebro do adolescente, ele se encontra num momento em que você tem estruturas socioemocionais mais bem definidas e estruturas cognitivas de lógico-formais um pouco menos definidas. E aí a massa de glóbulos brancos está se formando, se forma até o final da adolescência, geralmente ela está pronta aos 18, 19 anos. É onde você tem um indivíduo que tem um raciocínio, uma possibilidade de elaboração de questões, de dúvidas e percepção de mundo diferenciada, mas um raciocínio lógico-matemático prejudicado por uma questão emocional mais forte na tomada de decisão. Não é que ele não consegue fazer, ele já consegue fazer, mas na hora de tomar uma decisão, ele é muito mais passional, ou seja, ele é muito mais emotivo do que lógico. Por isso que algumas cidades dos Estados Unidos, inclusive, mudaram as suas questões sobre pena de morte, que é o grau mais elevado de pena para jovens e adolescentes. Não sei se vocês sabem, no Brasil a lei protege o jovem até os 14 anos, independente do que acontece com ele, que tipo de delito de infração ele cometa, ele não vai para medidas socioeducativas. A partir de 14 anos é que ele pode cumprir medidas socioeducativas. Por que a gente não chama de prisão nem de cadeia? Porque a ideia é entender que o adolescente ele ainda pode ser reintegrado socialmente, né, através de medidas que possam modificar tanto socialmente quanto o processo de aprendizagem dele, e ele possa ter novas percepções de vida, né? Na prática, na teoria, o projeto é lindo, na prática a gente conhece muito bem essas realidades, não é a nossa discussão maior hoje. Mas nos Estados Unidos a gente sabe que existem alguns estados americanos que existe prisão em presídios para jovens e adolescentes. Ele pode ser condenado por crimes, porque em alguns lugares eles já acreditam que o indivíduo conhece sobre certo e errado. Ok, eles estão certos cientificamente quanto a isso. Mas cientificamente falando, alguns estados já mudaram algumas sentenças pensando na ideia de que esse jovem ele não tem um raciocínio lógico bem formado, porque o cérebro dele ainda não está completamente formado. E aí
as penas foram reduzidas nesses estados no sentido de entender que as decisões que o adolescente toma, elas nem sempre são tão lógicas como um adulto pode tomar, né? Não que todo mundo tome decisões sempre lógicas, não é isso que eu estou falando. A gente sabe que às vezes a gente toma decisão pelo coração mesmo, e é isso que acontece. Mas de uma forma geral, é essa visão que se tem da estrutura de resolução de problemas do adolescente. E aí, falando de resolução de problemas, a gente não pode deixar de falar do desenvolvimento cognitivo, né? Que ele encontra-se nessa fase que Piaget chama de operações formais, onde para Piaget o indivíduo estaria no último estágio do desenvolvimento, onde ele já pode abstrair, criar hipóteses, resolver problemas, pensar descentradamente, ou seja, pensar num terceiro ponto, tentando observar a situação fora do contexto de que ele participa para ter uma decisão um pouco mais ampla. O indivíduo já tem essa capacidade, passa toda a adolescência desenvolvendo ela, ok? Mais tarde a gente vai ver que o adulto ele também tem um processo de desenvolvimento cognitivo muito característico, mas isso é tema para a aula de desenvolvimento humano. Quem quiser, a partir de amanhã já vem com a gente dias de quinta-feira de manhã, só me pedir acesso que eu libero, não tem problema. Eu acho que conhecimento é para todos. E aí é exatamente esse tema que a gente está discutindo. Terminando a adolescência, a gente vai trabalhar lá com adulto. E o desenvolvimento psicossocial, que nessa fase da vida, o adolescente ele começa a perceber que os pais não são aquelas pessoas tão maravilhosas e poderosas que ele sempre acreditou, que os pais também têm defeito, até pela mudança de chave na visão que o adolescente tem da percepção da vida. E aí ele começa a se relacionar com pessoas iguais a ele, com outros adolescentes, ou começa a tentar parecer com esses adolescentes. Para quê? Para experimentar um desenvolvimento de uma personalidade, que é um assunto que eu vou tratar daqui a pouco. Mas imagine que nesse momento de vida o adolescente ele começa a criar conflitos com os pais. E esses conflitos são positivos, não entendam que são negativos. Só não diga isso para eles, não precisa dizer isso para os seus filhos adolescentes, mas pensem o seguinte, que é através desses conflitos que a gente começa a buscar a nossa própria independência, a nossa própria identidade, do que pensar sobre a independência e sobre o ponto de vista somente dos nossos pais. Não que os pais estejam errados, sempre, muito pelo contrário. A gente considera sempre partindo do pressuposto que os pais estão certos e querem o bem da gente. Contudo, o que eu quero dizer sobre isso é que assim, que isso moda e modela o fato de eu buscar as minhas próprias soluções para as minhas próprias questões. Tendo um companheirismo bacana nessa relação, mesmo conflituosa com os pais, quando der algum problema, não se preocupe, o adolescente vai voltar e vai pedir ajuda a você. Mas a gente sabe que um modelo de parentalidade que for muito rígido ou muito flexível, esse é um modelo de parentalidade que pode prejudicar esse desenvolvimento do adolescente para um adulto. Geralmente, o meio termo entre uma medida certa de amor e uma medida certa de limites cria um indivíduo entendendo como a vida se processa na fase adulta, mas entendendo que ele tem suporte e apoio para experimentar, para ser quem ele quer ser. E aí entra a última parte dessa construção, que é a construção da identidade, né? Onde o jovem ele vai experimentar dentro desse calhamaço de situações que está se apresentando para ele, desenvolvimento físico, né? O corpo mudando de uma forma maluca e louca, desenvolvimento cognitivo, apresentando ele um mundo diferente, a pressão da família para que ele comece a tomar decisões sobre a própria vida, a sua individualidade, mas ao mesmo tempo tem responsabilidades que ele não quer ter naquele momento. Ou seja, esse turbilhão faz com que o adolescente, em seu convívio social, possa experimentar diferentes papéis ou formas de ser. Com seus pais, ele vai apresentar um eu diferente do que apresenta para os amigos, do que apresenta nas redes sociais, do que apresenta nas escolas. Então, nesse emaranhado de papel, ele deve descobrir-se e entender quem de fato ele é. E aí, ele pode entrar numa crise. Né? Só que essa crise faz com que ele repense o seu autoconceito.
de uma forma mais coerente e realista, e consolidar um senso de si, da sua identidade. Então, é esse adolescente que a gente vai trabalhar, nesse turbilhão de coisas acontecendo. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Queria abrir agora para dúvidas. Deixa eu ver quem que já está na sala. Olha quanta gente. Adriana, Ademária, Jomarie, Jussiara, Meide, Raquel, Rosemary, Sônia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que fala alguma coisa? A gente tem duas possibilidades, o chat ou as pessoas podem abrir o seu próprio microfone. Mas aí respeita o coleguinha, né? Quem vai... quem vai falar, quem quer falar primeiro, quem quer falar segundo. Se vocês ficarem em silêncio, não mandarem nem chat, nem nada, eu vou entender que está tudo bem, está tudo certo, eu posso continuar a aula. É isso? Manda um joinha assim. Por mim está tudo bem, professor. Perfeito. Beleza. Rapidinho, teve alguém que me reclamou de Sônia. O áudio melhorou, Sônia? Que bom, fico feliz. Gente, mais uma vez lembrando que entrou depois, a aula está sendo gravada e depois que renderizar e que o programa devolver para mim o vídeo pronto, eu vou dar uma mexida no vídeo para tirar algumas pausas, algumas coisas, e já posto de novo para a gente poder ver a aula de novo, o colega que não conseguiu entrar, tá bom? Então vamos continuar. Então esse é o adolescente, nesse turbilhão maluco. Então por isso também que de repente essa orientação profissional ela pode vir a ser um processo também terapêutico para o indivíduo, né? É óbvio que se é algo que está me causando transtorno ou algum tipo de inadequação, essa orientação ela pode servir para que eu volte a um equilíbrio no meu bem-estar, né? E eu falo de equilíbrio porque a gente sabe que a gente está sempre desequilibrando e equilibrando. Às vezes acontece alguma coisa boa e aí a gente reequilibra, às vezes acontece uma coisa ruim, a gente reequilibra o processo e a gente vive a vida em equilibração, no sentido de que cada novo processo ele desequilibra a gente, mas a gente sempre sai dele melhor. Como eu falei no começo da conversa com vocês aqui, esse momento que a gente está passando agora, nas casas da gente, revendo muitos conceitos, inclusive de sociedade, e precisando utilizar nesse momento ferramentas para se comunicar, para aprender, para ajudar, diversas ferramentas diferentes, é óbvio que a gente vai sair desse processo muito melhor. É óbvio que a gente vai sair desse momento de forma muito mais fortalecida, né? Vai ter alguns problemas ainda, o processo ainda não acabou, a gente não está nem na metade dos problemas que vão acontecer. A partir de agora, a gente precisa ter muito sangue frio e muito cuidado, porque as coisas vão piorar, né? Mas, se a gente tomar cuidado, os cuidados de saúde que o pessoal está falando, a gente vai sair dessa numa boa e muito mais fortalecido, num outro patamar, ok? Então, a articulação de um projeto de vida profissional sempre deverá contemplar os desejos e habilidades pessoais, considerando-se as opções disponíveis da realidade. Eu queria fazer uma pausa para isso aí. Às vezes a gente chega nesse momento de orientação para um indivíduo, de conversa que a gente tem entre a gente mesmo, e aí fazendo um apanhado da vida da gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode parametrizar o processo de orientação profissional baseado na gente, baseado em como a gente resolveu os nossos questões, nossos problemas. Você está sendo mesquinho, egoísta e nada psicóloga se você montar um projeto de orientação profissional pensando naquilo que foi interessante para você. Deixa isso para os coachings, né? Esse pessoal que
que acredita que você aplica aquilo outro que funcionou para você e que vai funcionar para todo mundo. Não. A gente está falando de ciência, ok, gente? E aí, quando a gente fala de opções disponíveis da realidade, a gente vai também fazer, em algum momento do nosso processo de orientação profissional, um entendimento e um estudo de quem é esse indivíduo que está no meu consultório, no meu grupo de orientação, ou no meu grupo de orientação de recolocação profissional, ou no meu grupo de aposentadoria, como tem um grupo aí pensando sobre isso. Onde se processa a realidade desse indivíduo? O que faz com que esse indivíduo esteja angustiado para esse novo momento da vida? É a partir desse ponto que eu traço uma parábola, entendendo que eu vou precisar construir processos e manter uma atividade de instrumentalização para que eu possa deixar esse indivíduo caminhar sozinho no futuro, né? Dentro da realidade que é disponível para ele. Ah, Roberto, eu penso na minha vida de aposentadoria, viver sombra e água fresca. Eu quero viver numa casa na beira do mar, vivendo do bom e do melhor, sem me preocupar muito com a vida. Ok. Quanto custa uma casa na beira do mar? Em que beira do mar você está querendo ficar? Qual é o salário que você se preparou para a aposentadoria? Como é que você pode reverter esse processo a partir de agora para chegar em algo muito parecido com isso? Né? Então são perguntas que você precisa fazer. Ah, Roberto, eu sempre sonhei em fazer administração na Mackenzie, lá em São Paulo, que é uma das melhores escolas de administração do país. Né? Eu sonho em ser, sei lá, um psicólogo que escreve muitos livros e ganha muito dinheiro. Né? Psicólogo ganha muito dinheiro só se começar a fazer autoajuda. Né? A gente não ganha muito dinheiro. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas, assim, o que é que está disponível para a realidade desse indivíduo? Ah, Roberto, eu quero fazer medicina, eu quero estudar tal coisa. Ok. Dentro da sua realidade, quais são as possibilidades para você conquistar isso, conseguir isso, chegar nesse patamar, certo? Não é frear o indivíduo, é pensar em alternativas para. Agora, é óbvio que algumas coisas só são possíveis mediante a sorte. Como, por exemplo, dizer assim: eu quero ser um grande jogador de futebol e ganhar muito dinheiro. Primeiro você precisa ter a sorte de ser um ótimo futebolista, jogar muito bem futebol, né? Ser visto por um olheiro, jogar num grande clube, manter-se em alto nível sempre. Ou seja, precisa ter várias coisas, várias habilidades que você precisa desenvolver. E contar com a sorte. Porque iguais a você dentro do mundo do futebol, existem uma centena de milhares de outras pessoas querendo fazer isso. E aí, vamos botar os pés no chão. Onde dentro desse sonho a gente consegue chegar com os pés no chão? Porque o que vier a mais é lucro. O que vier a mais é a situação que você estava preparado e conseguiu emplacar nesse processo, nesse momento. Né? A escolha da profissão está relacionada à história do indivíduo, mas deve contemplar o futuro. Portanto, a orientação profissional objetiva levar a pessoa a pensar sobre si mesma e a ampliar sua percepção com uma leitura do mundo no qual está inserida. Então, fazer uma ótima leitura do futuro da nossa sociedade é papel da gente. Aí eu aconselho a vocês a lerem jornais sobre economia, leiam a Carta Capital, leiam jornais como o Le Monde, jornais internacionais como da CNN, assistam muitos jornais, documentários de gente gabaritada, né? De gente honesta e coerente. Assim, tomem muito cuidado
com quem vocês estão lendo, ok? Não é proibido que psicólogo leia autoajuda, não é disso que eu estou falando. Mas tomem muito cuidado, porque muitas dessas coisas que essa galera fala é charlatanismo, não tem base científica, né? Por que se cresce tanto a linha de análise do comportamento no mundo como um todo? Porque o pessoal caiu numa história de criar programas nível prata e nível ouro, de orientação, de trabalho com clínica, com tudo, e aí criaram métodos de pesquisa que balizam aquilo que eles estão falando, né? Se você vai para resultados de casos de sucesso de pessoas que fizeram coaching, quantas pessoas de sucesso esse coaching conseguiu criar e formar? Ele fala de 80%, mostra os resultados, mostra as pessoas, mostra quem são esses 80% de pessoas. Aí ele trabalhou com 4 pessoas, das 4, 2 conseguiram sucesso. Então, sei lá, 3 conseguiram sucesso. É um número muito pequeno para você pensar que tudo que você faz dá muito certo. Toma muito cuidado com essa diferença. Então, assim, tenha uma leitura de mundo. A gente está vivendo um momento agora de crise. Quais são as perspectivas de futuro que estão sendo pregadas depois dessa crise? É para isso que a gente tem que pensar. É para isso que a gente serve, porque o indivíduo que vem para nossa orientação, ele não tem essa noção. Por isso que ele está pedindo essa orientação. Mundo ao meu redor. E a partir dessa leitura que eu faço, tomar as decisões mais acertadas, né? Para aumentar um pouco a complexidade desse momento, a escolha da profissão direciona o jovem para uma questão temporal. Escolher significa projetar-se no futuro, considerando que ele foi no passado e reconhecendo que ele é no presente. Sabe aquelas projeções que a gente faz assim, quem eu vou ser daqui a 5 anos? É diferente de quem eu quero ser. Eu faço uma leitura do momento que eu vim até hoje. Entendo quem eu sou agora. Eu consigo projetar possibilidades para o futuro. Possibilidades, certo? Mas só assim que eu consigo fazer isso. A escolha da profissão assume um peso grande quando, no meio desses processos de desenvolvimento natural, ele tem que decidir ser e fazer. E com isso, atrelar toda a possibilidade de felicidade futura nessa escolha. Aí é que o bicho pega. Porque ele foi cobrado durante toda essa construção a ser alguém, a constituir-se enquanto pessoa sendo alguém. E aí, nesse ponto de vista, nesse momento específico, esse ser alguém é algo meio complexo. Tem alguém querendo falar e eu tô vendo que alguém abriu o microfone. Quem quer falar? Ninguém? Tem alguém com o microfone aberto. Eu vou ver quem é que tá com o microfone aberto. Ninguém. Mas eu tô ouvindo passarinho. Fechou o microfone, não foi? Ô, gente, eu adoro o barulho de passarinho. Me relaxa. Tem alguém que quer fazer alguma Professor, pergunta? Pode falar, Adriana. eu vou aproveitar, não fui eu não, mas eu vou aproveitar a A oportunidade. parada. Essa questão, né, da gente fazer com que, no caso do adolescente, né, ele consiga ter uma visão geral de suas possibilidades dentro do seu contexto atual, visando o seu futuro. A gente sabe que o adolescente ele tem uma grande tendência a se frustrar, né? A, vamos dizer assim, exagerar nas emoções. Sim, sim, concordo. Como é que a gente pode lidar com a situação? Assim, vamos dizer assim, um adolescente que deseja ser vamos dizer assim, um médico, né? E aí, dentro da sua realidade atual, esse adolescente, a gente consegue enxergar, né, dentro das suas possibilidades atuais, que para ele chegar aonde ele quer, ele vai ter que passar por um percurso muito conturbado, vamos dizer assim, né? Um adolescente pobre, que seus pais não têm um poder aquisitivo bom para poder conseguir manter esse adolescente. Como é que a gente faz para poder, a gente, dentro desse contexto dele, fazer com que esse adolescente não se frustre, mesmo sabendo que
ele, ele para poder conseguir chegar a esse objetivo, ele vai passar por muita dificuldade, ou até mesmo não conseguir. Então, vamos lá. É extremamente pertinente a sua pergunta, porque é esse tipo de coisa que a gente vai lidar. A gente não vai chegar para a orientação profissional, gente já, como é que eu posso dizer? Gente já bem pronta. Não vai vir ninguém assim. Às vezes vem uns malucos dizendo que já sabe o que vão fazer da vida, mas não é esse o caso. Só vai chegar gente quebrada. Quebrada no sentido de que eu tenho muitas vontades, mas eu não faço ideia do que eu vou fazer. E aí esse adolescente que chega aqui, assim, que o meu sonho é ser médico. Meu sonho é cuidar de pessoas. E aí você para, respira fundo junto com a pessoa, analisa um pouco essa realidade que esse indivíduo está apresentando no sentido inicial de, né, o que é o curso de medicina? Conhecer o curso de medicina. Conhecer o curso de medicina como ele se apresenta hoje na nossa sociedade. Né? No sentido de dizer assim, se não for uma universidade pública, onde eu vou estudar? Aí, quanto é que é essa mensalidade? Existe programa do governo federal que banque essa mensalidade? As faculdades que eu quero estudar medicina aceitam financiamento ou bolsa de estudo como o ProUni, o FIES, para esses processos, né, de aprendizagem? Não aceitam. A maioria dos cursos de medicina não aceita nem FIES, nem ProUni. Não sei por quê. Assim, eu não sei se esse é um problema do governo em aprovar isso para esse curso de medicina ou o contrário, né? Mas assim, são cursos altamente caros e complexos ao mesmo tempo. Por quê? Porque esse jovem adolescente que quer ingressar em medicina, ele tem que entender que ele não vai poder trabalhar durante o curso, né? Porque dentro de outros cursos a gente até consegue ter um meio período de trabalho que me ajuda a financiar os custos do meu curso. Na medicina a gente não vai conseguir. Então, tem que ser pública. Para ir para a escola pública, como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? E aí você vai traçar com o indivíduo um projeto para ingressar no curso. Quando? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Estabelecer com eles pequenas metas ajuda a frustrar menos o indivíduo. Entendendo que essas metas podem ser colocadas para a gente, para o indivíduo, de forma mais ampla, de forma mais composta, se eu posso dizer. Então, num processo de instrumentalização, o indivíduo ele vai começando a conhecer-se, conhecer os seus limites e entendê-los, e a partir dos limites entender quais são as barreiras que eu preciso superar. A barreira do estudo, a barreira do financeira, a barreira do entender-se enquanto indivíduo em uma comunidade, sociedade que tem dificuldades para se colocar e se constituir enquanto indivíduo, né? Eu acredito, inclusive, que eu acredito, inclusive, que assim, que às vezes pensar em planos diferenciados para a pessoa ir entrando na, na realidade dela aos poucos faz com que ela devagarinho possa conquistar esse curso que ela quer, esse desejo que ela deseja.
às vezes, o contato com a realidade do dia a dia da profissão faz com que o indivíduo possa ter duas perspectivas. Perspectiva 1, é isso que eu quero para minha vida. Eu sempre achei que minha vida deveria ser guiada nesse processo. E eu vou fazer de tudo para conseguir chegar lá. O que é que eu preciso fazer? Isso, isso e isso. Ok? Ok, vou fazer. Vou me dedicar, vou dormir pouco, vou acordar cedo e dormir tarde, vou trabalhar, vou fazer cursinho. Não, isso não é isso que eu quero para minha vida. Não é esse tipo de vida que eu quero. E aí o indivíduo ele começa a redefinir a sua possibilidade do querer ou não de forma muito mais coerente, de forma muito mais pé no chão. Entendeu? Adriano, eu espero que eu tenha te respondido. Só mais uma coisa para acrescentar aí. Quando a gente junta essa vontade do querer ser com a realidade, a gente dá ao indivíduo o processo de escolha. E aí é óbvio que assim, frustração faz parte da vida adulta. Mostrar para ele que essa possibilidade existe faz parte da vida adulta. Conhecer alunos e estudantes de medicina, por exemplo, nesse caso, ajudaria ele a entender que todas as pessoas que estão em medicina vão ter o mesmo discurso. Eu estudei muito para estar aqui. Eu estudei muito para conseguir chegar aqui, certo? E a partir de hoje, o indivíduo vai decidir se vai querer fazer isso ou não, certo? Eu vi que alguém abriu o microfone. Adriana, tudo ok? Qualquer coisa, manda um joinha se a resposta tá ok. Quem foi que abriu o microfone? Que talvez queira fazer pergunta. Ou é a pessoa que está chegando agora que já entrou com o microfone aberto? Professor? Oi. Oi? Pode falar. Pode Sônia. falar. Eu queria, assim, só pontuar, não. Eu queria dados de realidade, assim, porque a gente sabe que o processo de orientação, ele é um processo caro, né? Quem atua nessa área tem lá, desenvolve uma série de baterias, de teste é caro e tudo mais. Então, tudo que envolve o processo de orientação profissional, penso eu que tem um custo alto para quem procura. Então, eu queria saber, assim, ó, o psicólogo não está nas escolas públicas ainda, né? Ainda. Quando que esse jovem, que é mais vulnerável financeiramente, chega para o orientador profissional? Ou melhor, como que a gente chega até ele para ter esses dados de que ele vai ter ter que ter uma preparação mais elaborada, ou então lidar melhor com a realidade? Então, vamos lá. Deu sim, claro, claro. Possibilidade 1, certo? Você falou de bateria de testes. A gente pode pensar em possibilidades, né, de alguma atividade sem os testes, né? Nunca pense em possibilidades, aí eu vou abrir uma questão ética aqui agora, né? Nunca pense em possibilidade de, por exemplo, utilizar testes que sejam gratuitos de internet. Eles não são aceitos pelo Conselho de Psicologia. Se o próprio indivíduo quiser fazer e fizer, e trouxer dados sobre isso, ok. Mas no seu programa isso nunca pode existir, né? Porque imagina que alguém vai e diz assim, no programa de Sônia a gente faz o teste tal pela internet, o teste tal que ela falou que existia, a gente podia fazer. Então, eticamente falando, a gente não pode orientar que o adolescente faça esses testes de revista, de sites, de tudo, não. Mesmo assim, é o site do, sei lá, se eu não me engano, o site do Brasil Escola, daquela revista, né, Educa Mais Brasil, alguma coisa assim, esqueci. Educação, aquela que saía com guia de profissões, eu esqueci o nome agora. Ela tinha uns testes lá de profissões. Quando eu era adolescente, eu fiz uns testes desses.
Mas eu, enquanto psicólogo, não que o teste seja ruim, seja mal feito, mas ele não está nos testes aceitos pelo Conselho de Psicologia, orientados pelo Conselho de Psicologia. Então, eu não posso orientar que as pessoas façam. Ok? Questão 1, os testes. Existe possibilidade de fazer um programa sem os testes? Existe. Existe, tem como fazer, e existem programas que são montados com 10 encontros sem nenhum teste psicológico. É óbvio que, aí você falou assim, eu quero dados, eu quero informações. O teste, ele dá para o próprio indivíduo uma certeza estatística de habilidades e competências. O que você vai precisar fazer é montar atividades de dinâmica, de reflexão para o indivíduo que possa caçar essas habilidades e competências que ele precisa ter. Entendeu? Então, assim, passo 1, passo 2, como chegar nesse indivíduo que é pobre, que está lá das comunidades mais carentes, ou comunidades mais classe média baixa, porque é um serviço caro. Trabalhar com grupos. Com grupos, você pode ter uma diluição, entre aspas, né? O termo diluir essa, mas diluir o custo entre os participantes. Então você tem a sua carga, o seu prolabore de carga horária de trabalho, você tem os custos operacionais, você tem o custo da sua formação para fazer aquele processo, e aí você precisa incluir tudo isso porque você precisa ter o seu lucro. Você é uma pessoa que está trabalhando. Então, como isso chega pro jovem? Faz trabalhos em grupo. Propõe para que se montem grupos de, pelo menos, sei lá, 5 ou 10 pessoas com custo X, que é um custo menor para todos, você vai estar trabalhando na mesma carga horária que trabalharia para um indivíduo só, podendo ganhar um X a mais porque eu trabalho com mais indivíduos, mas você vai estar fazendo com que as pessoas tenham maior capacidade de conseguir fazer, entendeu? São duas formas que eu entendo de diminuir custos nesse processo. É óbvio que eu não estou falando aqui que eu não quero colocar aqui essa questão da corrida por preço, né? Eu vou oferecer um processo mais barato para que você consiga fazer, né? A gente tem sempre que voltar lá no código de ética, né? O conselho, ele orienta os serviços de psicologia um preço mínimo, um preço mediano e um preço top de tabela. Dentro desse processo de orientação do conselho para os valores que eu posso cobrar dos serviços, né? Existe lá um serviço que é orientação profissional para grupo. Eu nem sei se eu posso estar falando uma grande bobagem de toda essa resposta que eu te dei agora, e já existe uma orientação mais ou menos balizada para isso. Mas você pode dar uma modificada nos seus custos operacionais, né? Para que esse adolescente consiga fazer, ok? É óbvio que você pode sempre recorrer ao conselho com uma orientação, dizer assim, ó, estou querendo oferecer uma orientação profissional de baixo custo para comunidades carentes, como é que eu faço isso? Eles vão ter lá conselheiros do conselho que estão, entre aspas, assim, carecas de pensar alternativas para que a população mais pobre tenha acesso ao nosso serviço de psicologia de forma mais coerente, sem a gente trabalhar com politicagem de preço, sem a gente trabalhar com questões que firam o código de ética. Só ressaltando, viu, Sônia? Só para fechar minha resposta para sua pergunta. Então, pode ser que tudo isso que eu te falei, o conselho já tenha feito alguma normativa e já tenha pensado diferente sobre isso, né? Mas eu acredito que existe sim uma forma da gente conseguir fazer e alcançar comunidades mais carentes, né? Na dúvida, vai no conselho, o pessoal tá lá, assim, gostam
quando a gente vai, quando a gente pede ajuda, quando a gente pede orientação para como montar um programa, como montar uma propaganda do programa sem criar nenhum entrave com código de ética. Tá ok? Bom, eu espero ter respondido. Se eu não respondi, me avisa aí. Se ficou alguma dúvida, eu vou dar continuidade aqui enquanto a gente resolve o processo, tá bom? Em muitos momentos, o jovem escolhe a profissão sem ter conhecimento de si mesmo, nem do mundo do trabalho, o que poderá gerar desinteresse futuro pela profissão escolhida, né? E aí a gente está, na verdade, criando esse programa para esse adolescente, não para que ele, de repente, no futuro mude de profissão, né? Ou se arrependa da profissão que ele está escolhendo, mas para que ele tenha mais ferramentas, até depois para perceber que a escolha que ele fez não é mais assertiva ou acertada. Eu vou dar exemplo de um adolescente que eu fiz uma orientação profissional, em que saía muito forte em todas as atividades que a gente fazia, a ideia de que ela tinha que trabalhar com pessoas. Todo o mote dela era trabalhar com pessoas. E aí era engraçado porque ela chegou dizendo assim que sempre sonhou em ser médica, mas queria fazer o programa de orientação profissional para ter certeza ser a medicina. E aí, assim, todos os testes que ela fazia, todas as atividades, mostravam que ela tinha desenvoltura, capacidade de articulação, empatia, sabia ouvir. Seria uma excelente pessoa para trabalhar na área de humanas, com psicologia, serviço social, administração, ou seja, o que ela escolhesse para trabalhar com pessoas, ela poderia ser muito boa, que foram as habilidades que ela apresentou. Mas ela queria medicina. E aí, dentro dessas escolhas dela da medicina, ela chegou a tentar vestibular 1 ou 2 vezes. E aí foi quando ela veio fazer o processo de orientação. Eu disse: você já conheceu o curso de medicina? Você já esteve na faculdade de medicina? Você sabe como é ser um estudante de medicina? Nessa época, eu tinha um colega que tinha acabado de se formar em medicina. E aí eu marquei uma entrevista com eles dois. E aí ele foi falar da rotina dele. Foi falar de como foi entrar na medicina, como era que era a rotina de estudo dele, né? Como é que ele enxergava a rotina dos colegas, porque ele tinha uma vantagem sobre os colegas. Ele tinha uma memória muito boa. Tudo que ele lia, ele lembrava sempre. Então, para ele era muito fácil as provas, porque as provas eram objetivas. Quando exigia que ele precisava raciocinar, ele precisava parar um pouco mais para ler o texto de forma mais categórica. Mas quando precisava somente saber o que estava escrito ali, o procedimento, ele tirava de letra. E não era uma característica que ela tinha. Era o contrário. Ela tinha muito mais facilidade de articulação do que de decorar coisas. E aí ele foi falando da rotina de dormir de madrugada, às vezes não dormir e fazer prova no outro dia, de pegar plantões no final do curso, de assim que sair do curso trabalhar 24 horas sem dormir. Então ela começou a ver aquela realidade e disse: não era bem isso que eu pensei, não era esse tipo de médica. Quando eu vejo as pessoas sendo médicas, eu não vejo as pessoas assim. Eu vejo um outro glamour. E aí ela desistiu da medicina e prestou psicologia. Hoje é uma colega de trabalho, né? Ela mora em Maceió. Eu indico várias pessoas que me perguntam em Maceió. Eu indico para ela. Ela trabalha em escola, trabalha com orientação profissional e se encontrou na psicologia, né? E ela chegou a fazer depois mais um vestibular de medicina para tentar, né? Como, digamos assim, se o destino quiser, eu vou ser médica, mas se eu não passar dessa vez, ele tá me dizendo que não é mais para ser médica. Fez um vestibular de psicologia e passou de primeira. E hoje é um excelente profissional. Como é que é isso, né? Será que se ela fizesse medicina ela seria frustrada? Talvez ela não conseguisse aguentar o rojão, porque ela achou demais a formação de medicina, né? Eu contei já para vocês o caso da pessoa domingo que eu fiz a orientação para fazer jornalismo, né? Que teve que chegar 3 horas da manhã
para fazer entrevista com o profissional. Né? São coisas da profissão. Né? A orientação profissional objetiva capacitar a pessoa a fazer. Deixa eu só modificar uma coisa aqui, desculpa, viu, gente? A fazer uma escolha. Presta atenção, capacitar a pessoa a fazer uma escolha. Para isso, o profissional deve considerar o orientando como um ser ativo, com possibilidades de constante desenvolvimento, que busca conhecer as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, aumentar sua consciência do meio em que vive. E às vezes a gente não tem consciência nem das nossas potencialidades, quiçá do meio que eu vivo. Vive dentro de uma bolha. Né? Adolescentes que vêm para você, que acha que o mundo é lindo e maravilhoso. Né? Aí chega uma hora que o Thiago Leifert do BBB diz assim, vem para aqui para fora, vem ver a realidade como ela tá. Né? Que é o que a vida faz pra gente. A vida estoura essa bolha e a pessoa fica, e agora, meu Deus? Que mundo eu vim parar, né? Que mundo era esse lindo da adolescência? Se eu pudesse, eu vivia adolescente para sempre. E eu, Roberto, adoraria viver, né? Estudando, só estudando e estudando e estudando. Final de semana com amigos, às vezes de noite, de madrugada, chegar em casa de manhã, acordar cedo para ir para a escola, depois voltar da escola. Adorava essa vida, mas eu achava que era ruim, né? Porque eu não sabia da vida de hoje. No aprimoramento da visão sistêmica do mundo, ou seja, entendendo que esse mundo ele é entrelaçado, o orientando se aproxima de uma posição mais clara do que será a sua atividade de trabalho, certo? A gente precisa apresentar esse mundo para ele. Esse mundo precisa se fazer presente para esse indivíduo. E esse é o trabalho da gente, ok? Vamos mudar um pouco de assunto agora, né? Antes de eu passar, se tiver alguém que tenha alguma dúvida, fale agora, eu quero ser para sempre. Senão eu já vou falar um pouquinho desse adulto que está pensando na redefinição de carreira. Né? A gente está com o tempo um pouquinho adiantado, então eu vou ter que correr um pouquinho mais agora, mas sem atropelar nada. Mas eu vou ter que correr um pouquinho mais, tá bom? Dou-lhe uma, ninguém falou nada. Dou-lhe duas, ninguém colocou nada no chat. Dou-lhe três, vou continuar. Então, da mesma forma que a gente pensou no adolescente, o início da vida adulta é marcado pela adaptação de uma nova fase da vida. E aí, essa nova fase, principalmente na nossa sociedade ocidental, tem essa passagem da adolescência para a fase adulta que tem demorado um pouco mais, tem se exigido mais que as pessoas tenham o superior. E aí, a adolescência ela se estende um pouco mais, por quê? Porque às vezes o indivíduo ele sai da escola, vai direto para a universidade, sem ainda assumir as responsabilidades do ser adulto, pagar suas contas, ter responsabilidade sobre si, estudar por conta própria, essas coisas todas, né? Não estou falando de pessoas que já trabalham e que entram na faculdade, estou falando desse adolescente que estende o processo de decisão sobre si, decidir um curso, mas não necessariamente o curso quer dizer que é o meu futuro. Né? Nesse período, a vida pode afirmar que as pessoas ainda continuam se desenvolvendo. É óbvio, né? A gente não para de desenvolver, a gente não para de ter possibilidade de diferença. Né? Como é que está esse adulto? Vai depender do desenvolvimento físico e de como ele veio até essa fase adulta. Ele pode ter vindo no estilo de vida mais sedentário, e aí ser um adulto que vai ter alguns problemas de saúde e vai chegar até os 40 anos tendo um potencial um pouco menos passível de uma saúde mais tranquila, né? Ou pode ser e seguir esse adulto que é o adulto padrão de hoje, que é o adulto que corre de manhã, que vai para academia, que tem uma alimentação saudável e que vai ter uma curva de processo de desenvolvimento muito melhor de quem é sedentário. E aí ele vai ter uma produtividade maior na meia idade. Ele vai chegar ao potencial de trabalho e de carreira num patamar onde a saúde vai estar acompanhando o processo que exige esse novo desafio dos 40 anos, né? Que é esse adulto que já chegou num momento da carreira que pode estar muito bem.
Contudo, às vezes, esse momento de carreira não se apresenta de forma adequada para ele, ok? Mas guarda esse adulto aí que tem um estilo de vida ou sedentário ou fitness, se a gente puder chamar aqui agora, né? Com o aumento da expectativa de vida, a gente tem várias possibilidades de trabalho se estendendo para a vida da pessoa, né? O trabalho se estender muito mais do que a gente imaginava. A gente tem uma sociedade que o indivíduo de 60 anos ele ainda é produtivo, altamente produtivo, né? Só que ao mesmo tempo, na sociedade que a gente vive hoje, a ansiedade, a depressão, os conflitos, eles são muito grandes, por conta também das questões que envolvem luta dentro da carreira, né, briga por papéis, por espaço, né, questões que envolvem dentro da sua carreira uma possibilidade de, é, de acréscimo de salarial ou decréscimo ou ser demitido. Então, é um momento que envolve muita coisa e muito conflito, né, também na vida adulta. E a gente sabe que o desenvolvimento do cérebro desse adulto chega na fase adulta, o cérebro desse indivíduo chega no potencial máximo. Só que a partir daí, a gente vai ter um declínio na velocidade de processamento de informações quando o indivíduo chega nessa meia-idade, mas um acréscimo na qualidade da resposta, por conta da experiência que o indivíduo tem. Então, quanto mais estimulado for o indivíduo, cognitivamente falando, na adolescência, principalmente, ele vai chegar num patamar também do nível cerebral diferenciado. E aí, quando dá essa diminuição da velocidade do pensamento, das respostas, esse indivíduo vai se deparar com um calhamaço de ferramentas para tomar decisões. E aí que entra a história da sabedoria. Pelas experiências que o indivíduo passou, ele vai tomar decisões muito mais assertivas. Então, nossa habilidade mental, como o processo biológico do corpo, vai apresentando um declínio com a idade. Isso justifica o posicionamento de muitas empresas estabelecerem a aposentadoria compulsória e substituírem os mais velhos pelos mais jovens que teriam maior capacidade de aprendizagem. Por quê? Porque os sistemas mudam. Às vezes é acrescentado um novo sistema na empresa e essa pessoa resiste, tem uma resistência a essa mudança. A gente, por exemplo, na fase atual de ensino, os professores que têm resistido mais a essa mudança do processo de ensino digital, estarem conectados, essa coisa toda, eles têm realmente tido muito mais problemas de manter os empregos, de manter-se ativos nas escolas, principalmente nas faculdades. Mas os professores que têm virado essa chave, de que entende que esse é um novo modelo de ensino, de que é um novo modelo que está vindo aí, assim, essas ferramentas vindo para ajudar, esses professores eles vão ter um quê a mais para esse novo jovem, porque o novo professor ele já vem com o mundo digital no DNA dele. A gente vai ter que inserir isso. E aí, juntando a expertise do professor que está há muito tempo com esse professor que tem o conhecimento, o novo professor que tem o conhecimento do novo e das novas possibilidades digitais, a gente tem uma potencialidade enorme de desenvolvimento da carreira e dessas empresas. A inteligência não está afetada, o que modifica é a velocidade do pensamento. Os adultos saem melhor nos testes que envolvem sabedoria do que inteligência quando comparado aos jovens. Ok? Estou correndo um pouquinho. Na esfera da vida social, a meia-idade pode trazer consigo uma crise. Este período pode vir marcado pelo sentimento de arrependimento ou até frustração do que já conquistou até esse momento. A idade adulta inicia um estágio que nos traz crise de intimidade versus isolamento, ou seja, para Erickson, né, que fala sobre essa questão da identidade do adulto nesse momento, ele diz que o indivíduo está entre conhecer alguém para ter uma relação mais íntima e isolar-se, né? E aí as pessoas que conseguem vencer bem essa fase vão acabar encontrando alguém, e eu falo alguém, não precisa ser uma mulher ou um homem, mas alguém na vida dessa pessoa que vai complementar esse processo de vida, vai tirar essa pessoa do isolamento, que é o estar só,
que pode trazer depressão, ansiedade, essas coisas todas. Os que demoram ou fazem isso de maneira equivocada, geralmente vão acabar afastando. E aí o isolamento ele é natural. E o próximo estágio, que é o desenvolvimento da meia-vida, a identidade ela pula para uma coisa da geração versus a estagnação, ou seja, a produção, produzir, gerar, criar coisas, ser útil socialmente, versus aquela coisa parada, aquela estagnação que vai fazer com que a minha vida não modifique ou não aconteça nada na minha vida. Geralmente as pessoas que procuram uma reorientação profissional, né, uma recolocação profissional, elas se sentem estagnadas, sentem que nada daquilo serve mais para elas, ok? O replanejamento da carreira profissional pode vir através das necessidades de atividade mais compatíveis com a nossa etapa da vida, em que pode ser necessário passar por níveis de mudanças de emprego. Ou seja, às vezes a gente vai ter que passar para um nível mais baixo de emprego e recomeçar. E a pessoa precisa pensar muito bem sobre isso. Se vai ter brio para voltar para um patamar mais de base para recomeçar a conquistar o caminho. O que se sabe, estatisticamente falando sobre isso, é que a maioria dos indivíduos que recomeçam a vida nesse sentido acabam tendo degrau, subindo degrau muito mais rápido, por conta da experiência e da sabedoria. Então, sabe meio que os caminhos das pedras, né? Dentro do universo do trabalho. Só que a pessoa que está querendo mudar de trabalho não tem essa sensação, porque tem a sensação que vai perder tudo, né? O planejamento também pode ocorrer devido à importância de se preparar para a aposentadoria. Isso pode implicar em lidar com perda do papel profissional. E aí, lembra que a gente estudou na aula passada sobre essa identidade profissional? Eu não mais vou ser o psicólogo Roberto. Se bem que a nossa profissão, é óbvio que a gente pode continuar atendendo até muito mais tempo, desde que as nossas faculdades cognitivas e mentais estejam mais amplas. Mas lembra do que a gente falou, né, na semana passada? Essa identidade profissional, quando eu vou me aposentar, eu não sou mais o doutor Roberto, o psicólogo Roberto. Eu sou somente o Roberto aposentado, velho, que fica ali encostado no canto jogando dominó. Sou qualquer um. Só que é aí que pode estar presente o trabalho do pensar sobre como vai ser minha aposentadoria, planejar-se para esse momento de ociosidade em casa. Que produtividade eu vou trazer para essa minha vida, de modificações de vida e de possibilidades de futuro, porque o futuro ainda é uma possibilidade, ok? A busca de realização profissional pode ocorrer em diversos momentos da vida, com o universitário que não está certo da sua escolha, com o recém-formado que tem receio de inserir no mercado de trabalho. Isso é muito comum, né? O indivíduo já é formado e tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho e não entende por quê. E aí a gente vai dar esse pé no chão nesse sentido. O que é que o mercado de trabalho está esperando dele? Né? Um adulto insatisfeito com a sua vida profissional, às vezes acontece porque ele entrou numa empresa e aquilo mesmerizou, ou seja, gerou um momento de que o trabalho é somente repetitivo, eu não tenho novidades na minha vida, com o profissional desempregado, que é uma realidade que vai acontecer muito forte depois dessa crise, e com a aproximação da aposentadoria. Né? O processo de orientação profissional tem o intuito de esclarecer e desenvolver a autoconfiança no cliente, para que ele possa repensar suas escolhas, discernir o que são expectativas próprias e o que são alheias a ele, bem como adequar-se às novas possibilidades de mercado, às suas habilidades reais. Porque esse indivíduo que está se recolocando profissionalmente, ele também é um indivíduo que precisa se adaptar e trazer uma nova forma de pensar a vida, trazer uma nova forma de pensar as capacidades dele. O mundo corporativo mudou. O mundo que ele está querendo sair e entrar numa nova área não é mais daquele jeito que você imaginava antigamente. Você precisa apresentá-lo novamente a esse mundo corporativo, né?
Vamos lá. E que mundo é esse que a gente está falando, que a gente vive hoje? Dando uma pincelada sobre, para que a gente possa ter parâmetros de orientação, né? A gente falou do adolescente, falou do adulto e do idoso que está num processo de recolocação profissional, mas a gente está levando essas pessoas para que mundo, né? Primeiro, a gente não pode deixar de falar da globalização. O que é globalização? É o que a gente entende enquanto o novo cenário econômico, social, cultural e político, né? Se discutia no início dos anos 2000, final da década de 90, como essa globalização afetaria as pessoas. 20 anos depois, a gente está aqui no mundo globalizado, já globalizado. As fronteiras estão cada vez mais próximas. Só que a cultura ela foi preservada num certo sentido, mas também ela foi tocada por novas possibilidades e por novas visões, né? O cenário econômico ele influencia muito mais do que influenciava antigamente. Uma coisa que acontece no economicamente falando no Japão afeta as bolsas de valores dos outros países todos, né? E aí eu lembro da teoria do caos. Um bater de asas da borboleta na Indonésia faz criar furacões na Groenlândia. Ou seja, o que acontece do outro lado do continente reflete em mim, na minha casa, nos produtos que eu vou comprar, né? Então, o que está errado nessa globalização? Eu vou passar um vídeo para vocês no grupo hoje, no final da aula, já vou postar o vídeo. Chama A História das Coisas. E vocês vão entender muito bem, quem não conhece esse vídeo, por que a globalização não é somente uma questão econômica, um grande conglomerado de empresas e de números. Na verdade, a globalização é pessoas. São as pessoas que estão nesse mundo globalizado. São as pessoas que estão nessa reconfiguração desse mundo, desse cenário socioeconômico, né? E essas pessoas, elas são influenciadas e influenciam-se mutuamente, ok? A globalização implica em um processo mais amplo, mas não equivalente para todos, mesmo na sua etapa teoricamente mais avançada. Do mesmo modo, os recursos naturais não são distribuídos de forma desigual. Por tudo isso, os recursos naturais são distribuídos de forma desigual. Por tudo isso, acho que o problema da globalização está em sua aspiração a garantir um acesso tendencialmente igualitário aos produtos e serviços em um mundo naturalmente marcado pelas desigualdades e pela diversidade. Ou seja, a globalização é uma grande farsa, mas que ao mesmo tempo é uma grande realidade. Desculpa essa confusão na cabeça de vocês, mas é isso. A globalização existe, as pessoas estão na China e você se comunica com elas, você agora está passando por um processo de reclusão por conta de algo que aconteceu do outro lado do mundo, mas os recursos para tomar decisões sobre o que aconteceu não são iguais de outros países mais desenvolvidos. O que vai determinar se as decisões que a gente tomou são melhores ou piores é o futuro. Mas dizer que há acesso igualitário para todos, isso não há. Não há acesso de recursos para todo mundo. Só que é o que a globalização prega. E é verdade, e existe, está acesso aí para quem tiver um celular na mão. A gente acessa tudo. Mas a gente pode ter tudo? A gente tem que ter o celular na mão. É o primeiro passo. O segundo passo é ter outras coisas que possam garantir. E o que é essa outra coisa? Há uma tensão entre esses dois conceitos. Tentamos encontrar um denominador comum acessível a todas as pessoas do mundo, a fim de que possamos obter as coisas que naturalmente não são acessíveis a todos. Esse denominador comum, isso que une as duas questões, se chama dinheiro. E o dinheiro é um conceito abstrato. Hoje o dólar, no dia de hoje gravado, dia 1º de abril, não é mentira, o dólar está sendo comercializado a R$ 5,20. Para não mentir a vocês, eu vou fazer uma pesquisa rápida. Dólar hoje, aqui no
Desculpa, recapitulando, nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, às 9h44 da manhã do dia 1º de abril, o dólar está a 5,24 sendo comercializado no Brasil. O que isso significa se eu não compro nada em dólar? Significa que o teu combustível muda de valor, os serviços que você utiliza muda de valor, porque essa é a moeda mundial que a gente entende. Essa é a moeda que está presente aí que a gente entende, né? Globalizada. Essa é a moeda que compra tudo, é o dólar, né? Nesse cenário global, as empresas podem estar presentes em qualquer parte do mundo e o seu capital também deixa de ter identificação local, ou seja, deixa de estar em um só país. Essas empresas podem se deslocar até o processo produtivo onde melhor lhe convier, através de fusões, alianças e franquias. Ou seja, a empresa de sapato que você calça pode ser a sua vizinha, mas a outra vizinha de porta não tem dinheiro para comprar esse sapato que é produzido do seu lado. Porque, por mais que ele seja produzido aqui, ele volta para o país dele, da produção original, para depois ser importado para cá de volta, né? E, ao mesmo tempo que essas empresas buscam melhores lugares para montar suas indústrias, suas fábricas, elas tiram de um lugar, desempregam aquelas pessoas daquele lugar, né? Mas empregam pessoas em outras. E aí, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa ter ciência disso e precisa dizer isso para o nosso orientando ou para o nosso indivíduo que está em recolocação profissional, que, inclusive, aquele trabalho que ele faz vai ser extinto no futuro. Aquele tipo de trabalho que ele está fazendo não vai existir no futuro. Daqui a 5, 10 anos, a função dele é obsoleta. E a partir disso ele precisa pensar sobre o que vai fazer da vida dele, né? E aí essa pergunta que eu vou deixar para vocês, que os alunos que não vieram na aula hoje têm por obrigação de me entregar um texto escrito, né? Manda pelo próprio grupo do Teams, né? Tem como mandar um texto para mim, respondendo essa pergunta. E quem quiser exercitar, essa é a chamada pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta que com certeza vai cair na prova de vocês. Pensando nessas alterações do contexto de trabalho, da globalização, como essas alterações afetam a orientação profissional? Eu não vou esperar vocês responderem, eu já vou dar a minha resposta, mas eu quero que vocês também digam como essas alterações no contexto de trabalho afetam a orientação profissional, ou seja, afetam a nossa orientação para o nosso orientando. A atualização constante é mais necessária ao orientador profissional, ou seja, a gente tem que estar sempre antenado, né? O profissional tem função de orientar, demonstrar aos orientandos as novas tendências profissionais, quais são as profissões para daqui a 5 ou 10 anos que vão existir. Eu já posso me preparar para essas profissões. A atuação do orientador não está em somente indicar, mas amplia-se em discutir e refletir com os seus orientandos a globalização que modifica mercados econômicos e estabelece novas relações de trabalho. E a gente tem que pensar muito nisso. Essa profissão que você quer é uma profissão cobiçada internacionalmente? Será que a empresa que você pensa em trabalhar com essa sua profissão, ela não já tem um programa desses de treinamento num outro país que sai mais barato para ela? Essa mesma globalização altera os perfis profissionais e possibilita novas escolhas profissionais. Então, assim, eu não preciso mais ser só psicólogo Roberto. Eu posso ser o psicólogo Roberto que faz atividades de ensino via online. Não sei, reinventem-se. Aprendam a fazer isso. A globalização vista por profissionais de orientação deve ser considerada não só na instância econômica, política e social, mas também na interferência que ela causa na esfera psicológica daqueles que buscam alternativas para esse mercado, ou seja, os nossos orientandos. Então, o que vai ocasionar, o que vai ocorrer com nossos orientandos nessas perspectivas? A tendência é que as pessoas passem por várias mudanças de emprego e até de ramo de atividade, mesmo porque os limites de atuação de cada profissional irá se integrar às equipes multifuncionais.
O trabalho ele é multiprofissional. Isso você precisa dizer muito claro para o seu orientando. O trabalho hoje é multiprofissional. A tendência do futuro é que você trabalhe em equipes, que a sua função seja repartida com mais 5 outras pessoas de outras profissões. E você vai ter que aprender também, nas suas habilidades e competências, a lidar com o diverso. Na verdade, o que acontecerá nesse novo século é uma simples continuação do que tem ocorrido ao longo dos séculos. Profissões desaparecem, pois perdem sua função por causar o avanço tecnológico, e outras surgem em razão de novas necessidades relativas à evolução humana. Então, qual a profissão que vai surgir daqui para frente? Qual é a nova profissão que vai fazer parte desse mundo globalizado? Entenda que o mundo já é globalizado. As pessoas já estão hiperconectadas. Ok? Não, essa reflexão fica para depois, fica para a próxima semana, tá bom? Gente, eu queria parar por aqui. Vou parar aqui a transmissão da aula, né, compartilhar a aula. Eu vou deixar, a gente já está adiantado na hora, então eu vou querer que 3 pessoas falem um pouquinho de como é que foi a experiência hoje, se tem alguma dúvida, para que a gente, nesses próximos 10 minutinhos, a gente possa tirar essas últimas dúvidas, né? Eu queria que a gente tivesse esse tempo. Então, pelo menos 3 pessoas, né? Quem quer primeiro falar, abre o microfone e fala. E aí as próximas pessoas já se inscrevem no chat aqui para fazer eu quero, que aí a gente vai dando a voz. Vamos, gente, alguém precisa ser primeiro, né? O que é que ficou para vocês de interessante? E eu tô sozinho nessa sala, né? Não, professor. Tá não, Juju. Vamos lá, fala aí. O que é que ficou para você? Veja só, nesse mundo globalizado, então quer dizer que nós temos que estar conectados, né? Nós temos que estar conhecimento à frente do que está acontecendo para que possamos orientar. Então a gente tem que estar sempre informado, sempre buscando descobrir coisas, saber, né, como as coisas estão funcionando, como a que passo está indo essa globalização, para que a gente possa orientar, não é isso? Então a gente tem que estar também a mil? Não, então, além disso, eu preciso dar um detalhe para você. Cuidado. Existe uma regra muito importante nesse mundo que a gente vive hoje, que é a disseminação de informação. Qualquer um pode informar o que quiser. Eu posso abrir um áudio aqui de WhatsApp, fazer uma brincadeira com vocês. Ó, gente, todo mundo do grupo tá sabendo que eu tô fazendo um áudio agora no WhatsApp, né? Que é mentira, mas eu vou me identificar como uma pessoa que eu não sou e vou falar uma barbaridade. E aí vocês começam a passar isso nos grupos de vocês, né? Existe até um episódio de Big Bang Theory que é um cientista, que eles são cientistas, né? Que eles resolvem contar uma mentira para ver como é que roda a fofoca. E o que eu posso dizer a vocês que em questão de minutos isso vai chegar fora da Bahia. Em questão de horas isso vai chegar numa outra região que não é a Bahia. Em questão de poucos dias isso vai estar no Brasil inteiro. Isso vai estar circulando no Brasil inteiro. Isso já vai ser desmentido, mas as pessoas vão continuar mandando essas coisas. Ou seja, a gente tem que estar hiperconectado, mas hiperconectado em canais e informações que são coerentes e pertinentes. Então, como eu disse, busquem sites confiáveis que checam as suas informações. Né? Tem gente que não gosta da Rede Globo, de jornalismo, porque acha tendenciosa. Vou dizer uma realidade para vocês. Todos os jornais têm a sua tendência jornalística. O que é que a gente faz? Não lê só um, lê 2 ou 3 ou 4 ou 5. Eu, por exemplo, leio a Folha, o Estadão, a Carta Capital, o G1, o UOL,
como é que chama? A CNN eu leio. Por que eu leio tanto os jornais? Né? Porque eu preciso comparar as informações, comparar se as informações estão chegando do mesmo jeito nesses serviços de informação. Fora isso, eu leio os jornais internacionais, quando o assunto ele extrapola a esfera da nação. Eu leio periódicos e pesquisas publicadas. E essas pesquisas publicadas, eu só leio as publicadas porque são pesquisas que passam por avaliação. Se ela já está publicada é porque houve uma banca examinadora de pesquisa que não seguem a mesma linha política. Na verdade, a linha política independe do jornalismo. É por isso que eu falo de tendência. Às vezes, assim, as tendências jornalísticas, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Porque quando você percebe que tem muita gente falando sobre uma determinada coisa, você precisa procurar um contraponto. Por isso que eu leio mais de um jornal, para saber se o que está sendo falado na notícia tem um viés ideológico ou não. A pergunta melhor seria, Meide, se você falasse assim, mas esses jornais não servem a mesma linha ideológica? Às vezes seguem, entendeu? Aí sim, ideologia, sim, às vezes seguem a mesma linha ideológica. E aí você precisa, às vezes, fazer um contraponto com outras linhas ideológicas ou com a sua própria forma de pensar sobre as coisas, certo? Nunca se coloque somente numa posição ideológica enquanto cientista. Enquanto pessoa, você pode. A sua opinião você pode sim ter. Na hora de montar o seu projeto de orientação profissional, você não pode ter posição ideológica. Você tem que ter uma visão de realidade mais ampla possível. Aí, aconselho a ler, como é que chama? Cientistas políticos, aí, assim, dos atuais, dos que eu considero como mais interessantes, os atuais. Leia Fernando Henrique Cardoso, ele escreve infinitamente bem. Leia Bauman, leia os cientistas mais clássicos, como ai meu Deus, como é o nome daquele do classicão? Marx, Engels. Por mais que sejam linhas políticas ideológicas no sentido social, a gente tem que ter essa visão ampla do processo, de como se constitui a sociedade, ok? Então a gente tem que estar antenado, embasado teoricamente dentro da psicologia, embasado teoricamente dentro da ideologia de visão de mundo, mas entendendo que o mundo não somos nós. E aí, antenado com novas tecnologias, novas possibilidades. Eu vou falar antes do final. Quem quer falar agora? Jussiara agradecendo. Mais uma pessoa. Eu vou falar sobre o trabalho de grupo ainda, Mid. Está fora das 3 perguntas, o trabalho de grupo. Bora, gente. Alguém, por favor. Nem para dizer assim, foi bom, foi ruim, tem que fazer de novo, não entendi nada. Sejam críticos, viu, gente? Assim, o modelo tá bom, o formato tá bom. Sônia, abriu. Professor, aqui é a Lismara. Lismara, tá bom. Foi bem esclarecedora. Tá ótimo, né, esse método que vocês estão utilizando para que não pare, né? A gente continue, né, aprendendo. Tá de parabéns. Todo o conteúdo que você falou foi excelente. Obrigado. Sônia, tinha aberto o microfone, quer falar? Não, queria dizer também do formato, bem bacana. Também adorei a resposta que você me deu, porque abriu minha mente para algumas coisas, assim, algumas possibilidades. Tenho uma certa tendência de ficar separando as coisas por blocos, né? E isso não é bacana. Eu achei bacana a resposta que você me deu, me fez pensar uma série de coisas. Valeu a aula. Tá. Beleza. Então, gente, para encerrar, vou falar um pouquinho do trabalho, né? Deixa eu colocar um pouquinho para vocês sobre as nossas possibilidades e o que é que vai acontecer.
esse nosso instrumento de trabalho, ele nos dá uma possibilidade muito ampla, né, de trabalhar. Vocês vão ver durante, até no máximo, desculpa, sexta-feira, né, porque demora um pouquinho, ainda estou aprendendo a mexer com algumas coisas, mas vai dar certo. Que eu vou criar grupos de trabalho, e eu vou pedir que vocês mandem no WhatsApp qual é o grupo que vocês querem trabalhar, assim, quero trabalhar com criança, adolescente, idoso, adulto, não importa. Qual é a fase da ideia da orientação profissional que vocês querem trabalhar, que aí eu vou dividir vocês em pequenos grupos de trabalho, que é como a gente chama nessa ferramenta. E aí eu vou estabelecer metas de entrega de trabalho e eu vou dar parâmetros para vocês fazerem o trabalho que é da parte da nota da nota parcial, ok? E aí ainda essa semana vocês vão ter prazo, não se preocupe, o prazo vai estar nos grupos, só que a gente vai conseguir fazer através do aplicativo. Vocês vão ver que eu vou disponibilizar um documento do Word, que vocês vão poder fazer o trabalho, e aí vocês vão poder pegar o trabalho na casa de vocês, fazer digitar, jogar de volta no grupo, e a gente vai poder olhar o trabalho, corrigir e voltar na medida que a gente puder e da velocidade de trabalho de vocês. Agora vai começar uma fase diferente no nosso processo de ensino, porque a gente está começando a chegar perto dos processos avaliativos. Não sou eu, professor Roberto, que vai pedir trabalho e atividade de vocês. Outros professores vão pedir. E aí, organizem-se. Dica que eu dou: se vocês estiverem na mesma turma, com os mesmos coleguinhas, vejam possibilidade de fazer grupos com os mesmos colegas. Ok? Porque aí já ajuda a vocês se dividirem em atividades. Ok? Mais cedo, teve uma colega de vocês que falou que já tem um grupo de 5 pessoas. Já manda esse grupo no grupo do WhatsApp. Como é o modelo que vocês têm que mandar? Eu, professor, falei, Juju. Valeu, Juju. Manda o segmento que vocês querem trabalhar. No caso, vocês querem trabalhar com pessoas que estão querendo orientação para aposentadoria. Isso pode ser orientação para aposentadoria, que é o segmento que vocês querem trabalhar. Nome das pessoas seguido do e-mail que está cadastrado aqui. Pelo e-mail que está cadastrado aqui, eu consigo montar os grupinhos de vocês. E eu vou montar os pequenos grupos na ferramenta, vocês já vão receber isso nos e-mails de vocês. Quando monta o grupo, vocês recebem: o professor criou um grupo de trabalho, mandou um trabalho para todo mundo. E aí, o documento que eu vou mandar, eu ainda não consegui dividir por grupos, vai individual para cada um, mas entendam que é do trabalho em grupo, para que cada um faça a sua parte e depois o grupo junta tudo. Ok? Dúvidas sobre o trabalho? Questão de nota, questão de valores, por enquanto não se preocupem. O valor da nota máxima, vocês sabem como é que vai ser. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Dúvidas para a gente encerrar o momento de hoje? Dou-lhe uma dúvidas. Deixa eu abrir o chat. Dou-lhe 2 dúvidas. Dou-lhe 3 dúvidas. Então, gente, obrigado. Muito obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem, 8 horas da manhã, a gente está começando. Quem puder já tentar entrar antes, porque acontece de dar problema tudo no servidor, isso que lá, tenta entrar um pouquinho antes, tá bom? Obrigado, gente, também gostei bastante, certo? A partir de agora, começa a participar mais, vamos movimentar esse momento aqui, tá bom? Um grande abraço para todos e todas, beijo grande, tchau.